A paz do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37, vai nos dizer assim: O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois, Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Esta é a parte em que José ele é promovido a governador do Egito. Tenho certeza que você conhece a história de José, que você já deve ter lido sobre a história de José, ou até mesmo já ouviu alguma ministração sobre a história de José. E nós bem sabemos que a história de José ela é inspiradora por tudo o que ele enfrentou, por todas as situações a qual ele passou, por todas as adversidades que se levantaram contra ele, e mesmo assim ele conseguiu conquistar um alto cargo na sua vida. Nós vemos que José, lá atrás, foi traído pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna para ser morto pelos próprios irmãos. Mas os irmãos de José, em vez de matá-lo, decidiram lucrar com a vida dele e venderam José como escravo por 20 moedas. E José foi levado ao Egito e foi vendido a Potifar. E lá José serviu na casa de Potifar, e a palavra do Senhor diz que José se destacava em sabedoria e que a casa de Potifar começou a ser mais próspera por conta de José, do modo como ele administrava o seu trabalho, porque ele dava um bom testemunho, ele se empenhava, José sempre procurou dar o seu melhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Potifar se agradava de José e Potifar acabou dando toda a autoridade para José administrar a sua casa. E diante dessa situação, José foi caluniado dentro da casa de Potifar. Levantaram uma mentira contra ele, conspiraram contra o nome de José. E o destino de José foi a cadeia. Da casa de Potifar, José foi jogado numa prisão por conta de uma mentira, de uma calúnia, falso testemunho contra ele, porque a palavra do Senhor diz que José ele se destacava pela sua sabedoria, no modo como ele administrava o seu trabalho, e ele procurava sempre fazer o seu melhor. Nós não vemos José murmurando, reclamando, querendo se vingar, muito menos tentando fazer justiça com as próprias mãos. E mesmo na prisão, a palavra do Senhor nos diz que José, ele se destacava porque ele era um homem sábio, ele era diferente, ele dava sempre o seu melhor, ele dava um testemunho. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Faraó disse que José é cheio do Espírito Santo. Mas chega um momento que o nome de José é soprado para o Faraó. Tudo começa com um sonho que Faraó tem, mas José tem o dom de revelar esse sonho. E chega um momento de Deus honrar a vida de José, porque José carregava um propósito. E quem carrega propósito do Senhor não para pelo caminho. E o Senhor é poderoso para fazer com que esse propósito se cumpra em nossas vidas. E eu tenho certeza que você carrega um propósito da parte do Senhor. Perceba que José, diante das circunstâncias que ele enfrentou, desde os irmãos, até ser vendido como escravo, parar numa cadeia, não impediram José de alcançar o propósito que Deus tinha na vida dele. Perceba que essas situações negativas não afastaram José do propósito que Deus tinha para ele. Perceba que essas situações negativas somente aproximaram José daquilo que Deus tinha para ele, que era o governo do Egito. E cada passo que José dava, por mais ruim que a situação parecesse ser, José estava mais próximo do seu destino final, que era o governo, era o poder,
era ter autoridade em suas mãos. Lá atrás, ele foi vendido, ele foi jogado numa cadeia, tentaram matar ele, venderam a sua vida. Mas perceba que essas situações somente contribuíram para José chegar até o Egito. E eu quero te dizer neste momento, eu não sei a situação que você vem enfrentando, quais são as dificuldades, quais as circunstâncias surgiram na tua vida. Às vezes você está sendo caluniado, parece uma situação injusta, talvez levantando um falso testemunho contra você, falando mentiras, fofocando contra o teu nome, aquilo que não representa você. Talvez você foi traído, alguma situação injusta se levantou na tua vida, mas eu quero te dizer neste momento que o propósito do Senhor vai se cumprir na tua vida. E essa situação que surgiu, essa situação a qual você tem enfrentado, não vai impedir este propósito de se cumprir na tua vida. Deus pega tudo aquilo que vem para nos prejudicar e transforma em bênção na nossa vida. Aleluia! Porque José poderia ter sido jogado na cisterna e poderia ter morrido lá, mas não, ele foi vendido como escravo. Isso pode parecer ruim, mas ele sendo vendido como escravo, ele foi levado para o Egito. Ele parou na casa de Potifar, foi caluniado. Às vezes você está sendo caluniado, alguém levantou uma fofoca do teu nome, algo de que você não fez. Mas seja como José, o José da Bíblia, que é cheio do Espírito Santo, e o próprio Faraó testifica isso. José é cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos mostra que José, na prisão, ele fazia diferença, ele se destacava, tanto que ele vira o homem de confiança do carcereiro. E o mesmo aconteceu na casa de Potifar. Ele recebeu toda a autoridade. José tinha autoridade na casa de Potifar. José nunca reclamou. José nunca ficou murmurando ou questionando a Deus por que disse e por que daquilo. Mas ele acreditava no propósito de Deus na sua vida. E o propósito se cumpriu na vida dele. Ele vira governador do Egito. E ele tem a oportunidade de atender a sua família. José poderia ter usado essa situação para se vingar daqueles que caluniaram contra a vida dele. Ele poderia ter se vingado dos seus irmãos que tentaram lhe matar e depois venderam ele. Mas não, ele estende as mãos para ajudar os seus irmãos. Aleluia! Deus vai te abençoar para você abençoar a vida de outras pessoas. Deus vai te colocar em posição não para você se vingar, não para você ser vingativo, mas para você alcançar e ajudar a vida de alguém. Deus vai transformar essa situação que você tem passado, que você tem vivido. Saiba que isso vai passar, que isso vai acabar. Acredite no propósito de Deus para a tua vida. Porque Deus tem um plano em todas as situações. Ele sabe o que você está enfrentando, mas é nessa situação que Ele está te fortalecendo. É na situação que Ele está te preparando para se cumprir aquilo que Deus tem para você. Por isso não desista, prossiga. Por mais difícil que essa situação pareça, creia em Deus e no trabalhar dele para a tua vida, porque vai se cumprir. José foi dormir prisioneiro, mas acordou governador. Eu creio que de uma hora para outra o Senhor vai virar a mesa da tua vida. Quem um dia te humilhou vai ter que olhar para cima. E quem um dia tentou te prejudicar vai precisar de você. E você vai estender as mãos para ajudar aqueles que necessitam de ajuda. Eu não sei quem tentou te prejudicar, mas o Senhor é contigo e você vai ser usado para estender as mãos para aquela pessoa, porque você é diferente, assim como José. José tinha Espírito Santo, ele fazia diferença. A gente dá aquilo que a gente tem. Se a gente tem bondade dentro de nós, nós vamos ser bons, nós vamos nos destacar.
não pensando em prejudicar os outros, não pensando em vingança. E a vitória do Senhor é certa. Se você desanimou, se você está cabisbaixo, desanimado, receba um renovo da parte do Senhor. Seja visitado pelo Espírito Santo neste momento e receba forças para seguir em frente. E eu creio que você ainda vai viver coisas melhores com o Senhor. Você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que não desisti, porque senão não teria chegado até aqui. Aleluia! Porque o que você está passando é momentâneo. É Deus te fortalecendo, te preparando para aquilo que Ele tem lá na frente para você. Aleluia! Receba essa palavra, toma posse da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.